Olá novamente, meninas. Então, aqui na segunda parte, nós vamos colocar, né, já coloquei aqui no caso, a linha na agulha para começar a fazer o ponto. A linha, normalmente, vem num cordão que é composto por 6 fios, não é? Eu chamo de linha fio, ou seja, eu vou tirar um dos fios desse cordão, porque senão fica muito grosso. Vou dobrar este fio ao meio e vou passar justamente este fio dobrado ao meio pela agulha. Aí o que vai acontecer? Eu vou passar esse fio pela agulha e vou querer que a parte que tá fechada, que é o meio do fio, fique mais comprida que a parte que tá aberta, que são as pontas do fio, a ponta que eu cortei do novelo e a ponta que já estava livre, não é? Então, aqui eu já tenho a linha que eu vou usar, com esta voltinha mais comprida, e agora eu vou fazer o ponto. Por que é que eu quero isto dessa maneira? Porque eu não quero ter que começar o meu bordado com um nó. Quanto menos nós a gente tiver no bordado, mais limpo esse bordado vai ficar, ou seja, mais caprichado, com a parte de trás mais ajeitada, mais bonita, que é para não ficar tudo embolado. Depois vocês fazem um bordado e aquilo fica tudo embolado por trás, o tecido fica todo torto, não fica bem. Quanto menos nós, melhor. Então, este aqui começa assim. E aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar no tecido, não é? Se vocês já têm um desenho, vocês têm que saber contar os buraquinhos para saber onde começa, mas aqui no nosso caso, como eu tô só ensinando o ponto, pegamos no tecido, vamos aqui num quadradinho destes, que tem aqui um buraquinho, e passamos a agulha por este buraquinho. Tcharam! Tá aqui. Muito bem. Eu vou tirar. Eu vou ter cuidado para não sair a linha toda, porque não tem nó lá atrás, não é? Vou tirar só até sair a ponta que está aberta, as pontas que estão abertas. Pronto, saíram. Agora, eu posso fazer o ideal, não é? Dependendo do trabalho, que é a maioria, é preencher só um quadradinho. Mas, como isso aqui é um tutorial e eu quero que vocês tenham mais visão do que eu estou fazendo, eu vou fazer um ponto maior. Vou escolher aqui para ir 4 quadradinhos e vou fazer 4 quadradinhos de uma unidade. Então, o meu ponto vai ser dali para aqui. Vou passar a linha de novo para fazer aqui esta diagonal. Agora, vejam bem, eu vou virar o tecido. Estão vendo aqui a volta? Vou passar a linha no meio da volta. Perfeito, já não preciso de dar nó. Isto aqui é o meu nó. Limpo, bonitinho. Quando o trabalho acabar, é um nó a menos que eu vou ter. E sempre que vocês trocarem a linha, é bom fazer isto. A não ser que realmente esteja um pedaço de um tamanho que não dê jeito, aí pronto. Então, agora, olha, eu fiz uma diagonal, não fiz? Agora eu tenho que fazer a outra, que é para ficar um ponto cruz. Vou virar de novo o tecido, porque eu tenho sempre que me basear pela frente, né? E agora, veja lá, eu contei 1, 2, 3, 4 quadradinhos para baixo, 1, 2, 3, 4 quadradinhos para o lado. Então, eu tenho que manter a mesma proporção quando eu for fechar o ponto, que é para isso aqui não ficar uma cruz torta, um braço maior que o outro. E aí é simples, olha, venho aqui, faço a outra diagonal, tá feito o ponto cruz. Fazendo pequenininho agora, do jeito que tem que ser, para se fazer um bordado delicado, mesma coisa, só que agora com um quadradinho só. Passo no buraquinho,
de baixo e oposto para fazer a diagonal. Agora, veja bem o que eu estou fazendo. Eu ponho a linha aqui por baixo, por dentro desse buraco, e já viro a agulha para a linha já sair pelo buraco do lado dele. Tcharam! Vejam lá. Estão vendo? Diagonalzinha feita. Agora, faço a mesma coisa aqui. Coloquei aqui a linha, tá feito aqui um pontinho. Vamos ver? Um ponto grande, para vocês verem como é, e um ponto pequeno. Então, isso aqui é o básico que eu queria ensinar de colocar de fazer o ponto cruz, não é? Isso aqui é um ponto cruz. Agora, eu vou ensinar para vocês uma coisa que é a seguinte. Vou começar aqui outra série de pontos cruz. Se vocês estiverem trabalhando com a mesma linha e tem que fazer uma linha reta de pontos, não é? Uma fileira de pontos, às vezes não compensa ficar fazendo ponto por ponto, mas vale fazer todas as diagonais para um lado e depois todas para o outro para fechar o ponto. Então, olha lá o que eu vou fazer. Vou fazer aqui uns pontos, umas diagonais, não é? Com esse mesmo método de pôr a agulha e já sair pelo outro buraco. Tá aqui. Uma diagonal. Outra. Vocês estão vendo que eu não estou apertando a linha, não é? Porque eu não tenho que apertar a linha. Isso aqui não é costurar para ficar firme. Isso aqui é pintar os quadradinhos com a linha. Se eu apertar muito, isso aqui, o pano fica todo embolado aqui onde eu passei a linha e aí fica feio. Existem alguns pontos que tem justamente o objetivo de fazer isso. Embolar aquele lado para fazer uma linha grossa, uma tira de linha grossa, mas não é esse o objetivo do ponto cruz. Então, olha, tô aqui, tô fazendo aqui a minha carreira de diagonais, não é? Agora, vamos lá, voltar, não é? Para preencher e terminar o ponto cruz. Veja lá, esses pontos são todos coladinhos uns nos outros, então eu já nem preciso contar mais, porque eu sei que aonde saiu a linha de um entra no outro, ou seja, olha, tá vendo aqui? Eu ponho a agulha aqui. Um ponto. Cuidadinho para a linha estar apertada da mesma maneira, que é para os bracinhos ficarem parecidos, não é? 2. 3. 4. 5 pontinhos. E agora vem a parte que vamos supor que isso aqui é tudo que eu quero fazer. Então, agora eu quero tirar a linha, quero cortar a linha e terminar essa parte do trabalho. Eu vou virar o meu pano de costas, estão a ver aqui? Olhem só como é que o meu bordado tá arrumadinho atrás. Esses pontos que eu fiz em cruz à frente, pela maneira com que eu passei a linha, ficou assim. Ficou uma coisa retinha. Tem gente que chega aqui atrás, tá tudo embolado, mas é por causa da maneira com que eles trançam a linha. Assim fica mais bonitinho. Mas se você não conseguir fazer assim agora, não tem problema. Depois você consegue com a prática, não é? Mas pronto. Agora eu vou dar um nó. Se vocês virem um atamine por trás, vou tentar chegar perto para vocês verem melhor. Que perde a resolução.
Mas assim, se vocês virem um atamine por trás, vocês vão perceber que tem aqui umas carreirinhas de tecido, ó. Que não chega, que dá pra gente passar a agulha por baixo, mas que não chega a passar para o outro lado. Estão vendo? Uma coisinha assim, ó. Então, é assim que eu vou fazer, é isso que eu vou usar para dar o meu nó. Então, veja bem, eu vou pegar, de preferência, pode ser aqui, pertinho de onde eu terminei. E vou fazer assim, vou passar em três casinhas dessas. Mas sem ir para o outro lado, que eu não quero que apareça na frente. Isso aqui é a costa são as costas do tecido, tá vendo? Passo assim em 3. Trem 1. Puxo a agulha daqui. Agora eu vou voltar a agulha. Só que na volta eu não passo por dentro do primeiro, do último, não é? Do último coisinho que saiu. Eu não passo, senão a linha sai de novo. Então, eu só passo no do meio e no outro. Então, fica assim. Passo aqui. Passo aqui. Estão vendo? E da terceira vez, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar a linha aqui. Novamente. Só pelo do meio, já não quero que vá até o final. E depois, nessa coisinha branca que ainda sobrou, porque eu nunca passei por cima dela, sempre passei por baixo, eu vou dar um nó com a agulha. Passo a agulha de volta por baixo, não é? Com a linha da volta por cima, passo a agulha de volta por baixo. E aí, vai ficar esse laço da linha. Passo a agulha por dentro do laço da linha. Tá vendo que tá já formando um nó aqui? Passo de novo. Aperto. Tá aqui um nó feito. Corto a linha e acabou. Isso aqui não sai mais. Isso aqui é o verso do meu trabalho. Isso aqui é a frente. Se vocês quiserem fazer o ponto sem ser juntinho assim, mas pulando alguma casa, é muito simples. É mesmo só fazer a contagem. Pula a casa e faz o ponto. E isso daí é muito comum quando se desenham padrões, não é? Nos padrões de bordado, as partes que estão brancas são pontos que você pulou. E as partes que estão escuras são pontos que você preencheu. Aí é uma questão de ver o desenho que você vai fazer e fazer os pontinhos, não é? Para cima, para baixo, na diagonal, como for. Isso aqui é o básico. Se tiverem alguma dúvida, por favor, falem comigo na nossa comunidade. Muito beijinho!